resposta global às mudanças climáticas. Para falar sobre a COP26, eu converso agora com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede. O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, participa também dessa entrevista. Aos dois, muito boa noite, Sakamoto, boa noite, ministra. É um prazer conversar com a senhora mais uma vez. Ministra, quero ouvir a senhora sobre essa intenção do Brasil de diminuir pela metade a emissão de gases de efeito estufa até 2030. Isso foi dito, mas não foi explicado de que maneira isso será possível, não é? Quero ouvir a senhora, a avaliação que a senhora faz dessa intenção brasileira e da participação também do Brasil na COP26. Mais uma vez, uma ótima noite para a senhora. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Bom estar aqui com vocês novamente. A gente fica cheio de esperança e, ao mesmo tempo, ver o quanto a gente precisa caminhar, mas com a esperança de ver o discurso da Chai Suruí, filha da Medido Alme Suruí, muito feliz com essa participação dos povos indígenas representados por ela. Bem, eu acho que você falou corretamente, Diego. Você falou essa intenção do governo, se é que é de fato uma intenção. Na verdade, o que o governo fez foi se igualar ao compromisso que já havia sido assumido na época da presidente Dilma, de redução das emissões do Brasil em 50%. E o governo faz esse anúncio de que vai reduzir em 50% até 2030, mas, na verdade, nós já conhecemos como funciona o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele funciona da seguinte maneira: ele faz anúncios para que possa ganhar tempo. Todo mundo acompanha como é ano após ano, desde que ele assumiu, em que faz anúncio de uma nova GLO, do Conselho de Política para a Amazônia, e o desmatamento só aumenta, as emissões só aumentam, a violência contra os povos indígenas, comunidades tradicionais e ativistas, principalmente no caso da Amazônia, também só aumenta. Nesse caso, o desgaste e o isolamento do Brasil é muito grande, ninguém quer ficar perto do Bolsonaro, nem mesmo os países que têm governos autocráticos não querem ter nenhum tipo de presença ao lado do Bolsonaro. A gente vê como ele fica completamente isolado o tempo todo, e eles fazem esses anúncios para ganhar tempo, ou pelo menos fazer a travessia do momento em que eles estão no olho do furacão, mas não tem nenhum compromisso em explicar, como você já disse, de que maneira nós vamos chegar a essas reduções. Porque fazer anúncios de longo prazo exige que você faça o detalhamento do percurso para chegar a esse resultado, que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, enfim, a 20, 30 anos. É assim que funciona. E quanto mais nós temos os dados da ciência falando da gravidade do problema, mais empresas e governos precisarão fazer esse detalhamento no curto, médio e longo prazo, para que fique claro que não são apenas enunciados vazios. E da parte do governo Bolsonaro, nós sabemos, eles são especialistas em apresentar PowerPoint aqui no Brasil ou de fazer anúncios loucos internacionalmente, como a gente acabou de ver, fazer porque não tem nenhum tipo de detalhamento. Ministra, boa noite. Bem, Diego, boa noite, ministra. Boa noite. A senhora bem falou agora na resposta para o Diego, né, que o Bolsonaro, o que o Ministério do Meio Ambiente faz, a subir de 43% para 50% a meta de redução, na verdade, é reduzir aquela pedalada que ele tinha feito em 2020, né, que tinha dado um gato, assim, reduzido a meta que ele teria que cumprir, foi muito criticado internacionalmente, no mundo inteiro foi criticado, e agora ele paga de bom moço dizendo que estamos aumentando no meio disso. O que acontece é o seguinte: existe possibilidade, independentemente da meta estabelecida, né, seja 10, 20, 30, 50% de redução, mas existe possibilidade do Brasil cumprir qualquer uma das metas estabelecidas, tendo o governo Jair Bolsonaro, que já se mostrou pouco favorável, pouco dedicado a isso, ou qualquer meta estabelecida pelo governo Bolsonaro vai ser visto como letra morta pelos outros países? É exatamente isso, Sakamoto. Qualquer anúncio feito pelo governo Bolsonaro,
que não seja acompanhado de medidas concretas de como vai alcançar esses objetivos, porque, na verdade, a meta brasileira deveria ser bem maior para que se faça frente à necessidade de aumento dos compromissos por parte dos países que são grandes emissores, e o Brasil é um grande emissor, o maior vetor brasileiro é o desmatamento. Nós precisaríamos aí de uma redução em torno de 80%. Na verdade, é isso que deveria acontecer para poder fazer frente à necessidade. Mas os 50% que ele equipara ao compromisso brasileiro assumido em Paris, faz com que a sociedade, o mundo inteiro, olhe para esse governo exatamente como você falou. Qualquer meta que ele anuncie, que não é acompanhada da recomposição do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, do Instituto de Pesquisas Espaciais, a recomposição dos quadros técnicos para poder atuar com todo o suporte à frente do maior emissor que nós temos, maior vetor de emissão, que é desmatamento e queimada. A questão da sinalização, que são o tempo todo dadas para os setores mais retrógrados do agronegócio, que faz de tudo para continuar fazendo grilagem, desmatamento ilegal, ocupando terra pública, ou seja, o governo faz um anúncio vazio porque não é acompanhado da devida credibilidade. E a credibilidade passa por um conjunto de atitudes que o governo não toma. E ainda mais ele atua em parceria hoje com o Centrão dentro do Congresso. Na verdade, o presidente Lira assumiu o lugar do Salles, é ele que opera a agenda do retrocesso dentro do Congresso, e o governo não tem nenhum compromisso com aquilo que ele diz. A cada ano eles dizem que vão reduzir, e, em seguida, nós temos mais desmatamento, mais queimada, mais violência e mais o governo se postando ao lado dos criminosos. Ministra, para conseguir atingir números melhores, a questão central é diminuir essas estatísticas do desmatamento, né, que só aumentaram nos últimos anos, né? Então, quer dizer, é um ponto que tem que ser melhor observado, certo? Sim, é o que precisa ser feito, e em função de algo que é muito estranho que o governo não percebe. O Brasil é um país de alto risco climático. O Brasil, às vezes, se comporta como se o problema fosse dos outros países que são vulneráveis, ou da Europa, ou dos Estados Unidos. Nós somos, incomparavelmente, mais vulneráveis, mais, vítimas do risco climático do que a Europa e os Estados Unidos, porque nós temos uma dependência muito grande da Amazônia para o nosso regime de chuvas. Eu sempre fico muito impressionada com o dado que foi apresentado ao Papa Francisco pelo cientista Carlos Nobre, que ele diz que o PIB da América do Sul, cerca de 70%, depende das chuvas que são produzidas pela Amazônia. O Brasil, que tem na agricultura um dos seus maiores vetores de equilíbrio da nossa balança comercial, das nossas exportações, já está pagando o preço em função da escassez hídrica em relação à energia, que aumenta a inflação, aumenta o custo dos alimentos e cria problemas para todo o setor produtivo, não trata o problema do desmatamento como um problema seu, mas como se fosse um problema dos outros, inclusive fica pedindo dinheiro para poder fazer as suas obrigações. Então, reduzir desmatamento é fundamental, diversificar a matriz energética para uma matriz energética limpa e segura, reforçar as equipes, retomar em novas bases o plano de prevenção e controle do desmatamento, que a gente sabe que funciona, e fazer todos esses detalhamentos em parceria com a comunidade científica, com a sociedade civil, que tem, digamos assim, um conhecimento muito grande. Eu mesma, quando fui ministra do Meio Ambiente, o que eu fiz foi exatamente transformar em políticas públicas as boas ideias que a sociedade, a academia e agentes públicos que estão à frente dessa batalha há muito tempo
me apresentaram. Então, o governo se recusa a fazer isso e faz isso deliberadamente e fica numa situação de enorme prejuízo. O risco que nós estamos correndo é muito grande e o risco que nós estamos oferecendo para o equilíbrio climático é igualmente grande. Nós temos hoje os países refratários completamente, como é o caso da Rússia, como é o caso da própria China, que coloca em primeiro lugar os interesses da expansão globalista do governo chinês, né, em primeiro lugar, em prejuízo dos interesses do povo chinês, que é altamente vulnerável. Nesse caso aí, as mudanças climáticas atingem de forma muito perigosa países como a China, mas também o Brasil. Ministra, a senhora falou do risco ambiental, do risco de mudanças severas, da dependência que a gente tem da água que vem da Amazônia via rios voadores, né, citando o Nobre, né? Agora, pensando do ponto de vista econômico, né, quais são os impactos desse comportamento do governo brasileiro, que não apenas evita assumir metas reais, como abre mão de fiscalizar, apoia garimpeiros, madeireiros ilegais, pecuaristas ilegais, dando a eles suporte para atuação? Qual que é o impacto econômico para o Brasil, né, de que nossos produtos sejam vistos como produtos ambientalmente irresponsáveis? O risco é muito grande e os prejuízos já estão acontecendo. E isso tem mobilizado uma parte, principalmente do agronegócio, que é uma parte pequena ainda, para fazer frente à ideia de que o Bolsonaro é o Brasil, de que a postura do Bolsonaro e seus apoiadores representa todos os empresários, todos os segmentos do agronegócio brasileiro. De um lado, essa postura do governo, com sua base reacionária e retrógrada, fez com que um setor se mobilizasse para se diferenciar e estão, inclusive, presente na COP. Existe uma parte que faz apenas discurso retórico, existe uma parte que recrudesceu ainda mais, que fortaleceu ainda mais o discurso antiambiental, anti-mudança climática, negacionista, mas existem aqueles que têm consciência de que os prejuízos são enormes. Você verifica que os investidores não estão mais querendo investir no Brasil para não estar financiando atividades que vão destruir a Amazônia, praticar violência contra povos indígenas, aumentar o risco climático do planeta. Nós temos situações em que acordos comerciais já foram rompidos e nós temos também o grande prejuízo da União Europeia, em que o Parlamento Europeu decidiu que não finaliza o acordo com o Mercosul com o governo Bolsonaro, a não entrada do Brasil na OCDE é parte desse prejuízo, e todo, digamos assim, o esforço que é feito para mostrar que há essa separação entre governo e sociedade é muito legítimo. Porque o Bolsonaro, agora em 2022, eu espero que ele passe para nunca mais acontecer um governo como ele no nosso país. Mas, infelizmente, o prejuízo é muito grande. É prejuízo econômico, é prejuízo político, é prejuízo em todos os sentidos. E quando eu digo que nunca mais a gente ter um governo como o Bolsonaro, porque para conseguir os avanços que conseguimos a duras penas, foi muito trabalho, muita dedicação de diferentes governos, uns fazendo mais, outros menos. Agora, para destruir, a gente sabe que foi muito rápido. Por exemplo, em menos de 3 anos, o Brasil já é responsável por 1/3 das florestas virgens que foram destruídas no mundo. O Brasil consegue aumentar a emissão de CO2 em 9,5%, mesmo durante a pandemia, em que a tendência mundial foi de queda em torno de 7%. Nós somos o país que foi na contramão de tudo que está acontecendo na recuperação econômica, em que governo como os Estados Unidos, apesar das vulnerabilidades políticas que está sofrendo hoje, sinaliza que o problema da mudança climática é uma política transversal, que é uma questão de segurança nacional.
No caso brasileiro, era para fazermos o mesmo. Ministra, acho que o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta que pode parecer um pouco ampla, mas vou tentar pedir para a senhora ser breve, porque é uma pergunta que se repete bastante nesse momento em que há uma COP26, que o tema do desenvolvimento sustentável, das mudanças climáticas estão na ordem do dia, né? Muita gente se pergunta, muitos cidadãos comuns se perguntam, o que nós podemos fazer para ajudar a mudar a situação? Né? O que um cidadão comum pode fazer no dia a dia, na política? O que eles podem fazer para ajudar a mudar esse quadro catastrófico que está se desenhando? Um cidadão comum pode fazer muita coisa. Além das atitudes individuais que você pode fazer em relação a economizar água, economizar energia, cuidar adequadamente dos seus resíduos, uma série de medidas, evitar o uso do carro individual, tem uma série de medidas que o indivíduo pode fazer. No caso do Brasil, do tamanho da magnitude do problema que nós estamos enfrentando, os indivíduos terão a chance de fazer muito, cobrando das empresas que tomem medidas efetivas para reduzir suas emissões e cobrando do governo para que ele possa assumir a responsabilidade daquilo que ele se comprometeu agora, ainda que insuficiente, mas politicamente pode ser feito algo, mudar governos que representam risco climático para a humanidade e para o nosso próprio país. Cada cidadão pode fazer uma mudança profunda, porque nós já descobrimos que os piores problemas ligados à perda de biodiversidade, desertificação e principalmente mudança climática têm a ver com governos retrógrados que têm uma visão negacionista, como é o caso do Bolsonaro. Perfeito. Então, trocar o governo é uma grande ação em favor e que cada indivíduo vai fazer isso com o seu voto, com a sua consciência. 80% da população brasileira está preocupada com as mudanças climáticas, não quer a destruição da Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, então tem que votar olhando para o programa e o compromisso dos candidatos. Conversamos aqui com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ministra, muito obrigado por atender aqui o nosso